Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Salmo 8. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o justo. E a grandeza de Deus é manifestada na ressurreição do Cristo. E a grandeza da ressurreição é a manifestação em nossas vidas, pois a partir do sacrifício do Cristo somos remidos. Mas a lógica da ressurreição é assumir as responsabilidades do ressuscitado perante o compromisso da vida. Ou seja, o sacrifício de Jesus ele é perfeito. Ele por si salva toda a humanidade. Mas não devemos esquecer do nosso compromisso enquanto batizados em Cristo na sua ressurreição, de que devemos, enquanto cristãos, ter a imagem do ressuscitado impressa em nossas vidas. E a partir do momento que temos tais marcas em nossas vidas, assumimos também o Cristo crucificado, assumimos a nossa responsabilidade perante a salvação. E na primeira leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, dos versículos 11 ao 26, é uma continuação direta do milagre ocorrido no início do capítulo, a cura do homem que não andava na porta do templo chamada Formosa. E esse trecho mostra o discurso de Pedro ao povo que se aglomera após o milagre. E há uma resposta. Lá estando ele, ainda agarrado a Pedro e João, todo o povo fora de si correu para junto deles no pórtico. À vista disso, Pedro dirigiu-se ao povo: Israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou porque nos olhais como se nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? É uma pergunta. E Pedro corrige essa visão. Não foram eles, Pedro e João, que realizaram o milagre por mérito próprio, mas foi o poder de Deus. Ele quer deixar claro que os apóstolos são apenas instrumentos da ação divina. Então vejamos a imagem do crucificado que redime todas as coisas está impressa neles. Assim, eles carregam os sinais do ressuscitado e transformam vidas. E Pedro continua, na verdade, sobre Jesus. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, que vós entregastes e rejeitastes diante de Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo e pedistes a libertação de um homicida. Então vejamos bem, ao elucidar e fazer referência ao Deus da aliança com Israel, ele está falando com os judeus e por isso usa essa linguagem para mostrar continuidade com o Antigo Testamento. E ao falar do servo Jesus, ecoa Isaías 53, o servo sofredor. E ao dizer que vós rejeitastes, não é necessariamente uma pessoa ou duas. A omissão das pessoas, o silêncio,
a rejeição à própria ideia de Jesus, já é um sinal de traição, de um esfriamento de fé, de não querer aceitar nada daquilo que foi proposto. Embora rejeitado, Jesus ressuscita. E os apóstolos são testemunhas. A cura é sinal do poder de Deus. O povo é chamado ao arrependimento e à conversão. Vejamos bem, quando nós falamos em sociedade, quando nós falamos em aspectos sociais, se verdadeiramente as pessoas buscassem mudar os seus hábitos, pensamento e condutas, e levar a um princípio de conversão, certamente não teríamos a quantidade de problemas sociais que nós temos hoje. Não estou dizendo que o pecado é uma questão unicamente social. Estou dizendo que o pecado atingindo o interior do ser humano, sendo uma dimensão espiritual, e a dimensão espiritual estando desorganizada, então certamente o restante estará desorganizado. Então, novamente, é preciso que as marcas do crucificado, do ressuscitado, esteja impressa em nossas vidas para que verdadeiramente possamos mudar a nossa conduta. E no evangelho de hoje, em Lucas capítulo 24, do versículo 35 ao 48, continua na mesma dinâmica da leitura de ontem, no caminho de Emaús. E vejamos o início da leitura. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Então vejamos que na segunda-feira as mulheres no túmulo elas choram, ainda não entendem o que está acontecendo. Na terça-feira, novamente, há uma necessidade de Jesus esclarecer o que está acontecendo. Na quarta-feira, o caminho de Emaús. Os discípulos ainda não enxergam, é preciso um sinal para enxergar o partir do pão, o sentido da comunhão. E hoje, novamente, os discípulos de Emaús estão narrando sua experiência, reconhecendo Jesus vivo no gesto de partir o pão, o que lembra a Eucaristia. Esse testemunho prepara o ambiente para a próxima manifestação de Jesus. É um testemunho da realidade da ressurreição. E a saudação, a belíssima saudação, a paz esteja convosco, é típica do ressuscitado, uma paz que vem da reconciliação entre Deus e a humanidade. Embora os discípulos reajam com medo, pois não esperavam a presença física real, pensam que é um espírito, um fantasma, isso mostra ainda a dificuldade de acreditar na ressurreição em sua plenitude, mesmo para quem conheceu Jesus. Então vejamos, se naquela época aqueles que estiveram junto com o Mestre tiveram a mesma dificuldade de crer, pode ser que ainda muitos de nós tenhamos a dificuldade de enxergar e acreditar plenamente na ressurreição, no sentido pleno de vida, na realização, na concretização de obras. Uma espiritualidade deve se enriquecer constantemente. Não devemos nos sentir preparados plenamente, mas sim continuadamente crescer na graça de Deus para que sejamos cada vez mais convertidos e possamos reconhecer Jesus no nosso dia a dia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.